E, bom, em primeiro lugar, então, gostaria de lembrar, né, nós estamos hoje aqui a ideia da continuidade no tema de sistemas em tempo real. Nós iniciamos na aula passada, né, nós falamos de RTOS, começamos. Então, eu já vou compartilhando aqui minha tela e fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada, né? Então, nós colocamos aí alguns pontos de introdução ao assunto, né? Sistemas de tempo real como sistemas que são muito usados na indústria, na robótica, na automotiva, na aviação, né? Praticamente qualquer tipo de controle de processos é, muitas vezes exige essa característica de tempo real, né? E aí colocamos o conceito de que tempo real ele é a ideia, né, em que no sistema a corretude das computações ela não depende somente da lógica, né, se o programa está logicamente correto, mas também se o resultado ele está sendo produzido na hora que precisa ser produzido. Então a gente falou muito da característica de determinismo, né, de que eu tenho que ter um sistema que eu sei que ele vai trabalhar daquela forma sempre, né? Então essa é uma das características. Então é o contrário de ser rápido, né? Mas eu ter garantia de que quando aquela resposta ela é necessária, ela vai ser dada, né? Então tem muita coisa dessa questão da diferença entre tempo real e ser uma resposta instantânea, né? Então o tempo real é determinístico, não quer dizer que ele é imediato, tá? E aí falamos das três grandes categorias, né, de sistemas de tempo real. Então soft real-time, firm real-time, hard real-time. Então a ideia de que aqui você no soft real-time, esse determinismo, você tem uma tolerância, então você pode perder, né, um deadline em algum momento, e isso não é tão crítico, é aceitável, né? Depois no firm real-time, a perda de um deadline, ela apesar de não ser crítica, você não usa mais aqueles resultados, né? Se ele chegou no momento atrasado, você simplesmente descarta aquela informação e bola para frente. A gente deu o exemplo lá da decodificação de quadros, né, na televisão. Então, se por algum motivo o sinal de imagem chegou na antena e o processador estava engasgado com alguma coisa, não conseguiu decodificar alguns quadros, a televisão simplesmente vai pular aqueles quadros e continuar dos próximos, né? Porque se ela atrasar, daqui a pouco vai começando a ter buffer, né? E não funciona, porque a antena está transmitindo, na verdade, sem parar continuamente, né? Então ela não espera, não é igual um vídeo no YouTube que você dá pausa e depois você continua. A televisão é broadcast em tempo real, ela tem que estar sincronizada, né? Então esse é o firm real time. E o hard real time aí não, aí são sistemas bem mais rigorosos no sentido de que qualquer tipo de cálculo atrasado, ele não só não é usado ou descartado, mas também ele pode ter resultados, implicações, né, bem críticas, até de segurança, por exemplo, de um veículo, de você apertou o pedal do freio, o carro simplesmente não freou naquele momento, você pode causar acidentes e coisas do tipo. Então, são três categorias, né, de sistemas que precisam, né, dessa característica de tempo real. E aí falamos, bom, o escalonador ele está no centro desse negócio todo, ou seja, o sistema de tempo real, né, a principal característica dele é conseguir criar o escalonador, né, criar o gerenciamento de tarefas da melhor maneira possível para cumprir todas essas deadlines de maneira determinística. Aí nós falamos que o que pode ser escalonado, né? Tasks, threads, processo. Aí eu chamo a atenção para task, porque geralmente, né, em sistemas de tempo real, a gente tem essa figura da tarefa como sendo algo além do processo thread, mas é um irmão, né, vamos dizer assim, equivalente ali em termos de conceito, tá? Mas em alguns momentos a gente coloca isso aqui como mais baixo nível, né? Essa task, tá? Aqui algumas políticas de escalonamento, a gente já falou na aula passada, tá? E aí eu vou entrar agora, né, no contexto específico, né, de troca de contexto. Tá? Então, no assunto, né, da troca de contexto. Então, isso aqui é importante para a gente entender, né? Só recapitular, isso aqui eu sei que vocês já viram lá em FSO, mas a ideia de que toda vez que você tira um processo, né, do escalonador, ou seja,
quando ele está lá alocado na CPU, né, existe um custo para sair da CPU e colocar um outro processo no lugar, né? Então isso é o trabalho ali do escalonador, dizer quando, quem e qual a prioridade de cada um dos processos, né? Então, geralmente a troca de contexto, quando a gente chama, né, basicamente você tem um processador que ele está alocado, ou desculpa, tem um processo, o task ou o thread que está alocado no processador. Isso significa o quê? Significa que ele está ocupando as memórias locais, os registradores, quer dizer, ele está instalado ali no processador do ponto de vista de memória, né? Então, quando eu preciso mudar de um processo para outro, de uma task ou thread de uma para outra, né, o kernel tem que salvar todas as informações dessa tarefa na tabela, né, de processo, na TCB, e depois carregar as informações, né, quer dizer, configurar novamente agora o processador com as informações de uma outra tarefa, tá? Então, isso é a troca de contexto, tá? Então, você congela, né, você guarda ali numa outra memória toda aquela informação da tarefa 1, e aí depois a tarefa 2 enquanto ela está sendo executada, né? Depois o kernel pode retornar a tarefa 1 lá de onde ela parou, porque eu pego, né, e substituo todos aqueles registradores que estavam ali naquele momento. Isso aí vocês sabem, né, mas só para a gente ressaltar como é que funciona essa troca de contexto. Então, é assim, quando você está na tarefa 1, existe um tempo, né, para trocar para a tarefa 2, não é uma coisa imediata, né, você tem que salvar. E a gente sabe que alguns contextos são mais caros do que outros em termos de tempo, né? Então, trocar uma task ou um processo é mais caro de trocar uma thread, né? Por quê? Porque dentro de um mesmo processo você está só alternando entre threads, né? Parte do contexto da thread, né, que é do processo, é o mesmo, né? Então, threads elas são um subset dentro de um processo. Então, a gente sabe que trocar threads é mais rápido do que trocar processos. Essa mudança de contexto é mais rápida, tá? Então, aqui a gente tem o escalonador, gerenciamento de interrupções, a latência, e aí as características de tempo real que podem ser obtidas aqui no Linux de duas maneiras, através do kernel RT preemptivo ou do Xenomai, tá? Então, para entender, né, quais são essas duas estratégias e como é que elas funcionam, a gente tem que lembrar que, primeiro, o Linux ele é um SO, né, que é otimizado para ser de propósito geral, significa que ele tem aí uma característica, né, de ser tunado ou ser configurado para rendimento máximo geral, né, o throughput que a gente chama, tá? Não determinismo. Então lembrem, isso é muito comum, né? Às vezes assim, tempo real é tudo mais rápido. Não, tempo real pode ser que seja mais lento, no sentido de que você não consegue fazer tantas tarefas ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem que garantir aquelas que você tem que fazer de maneira determinística. Então, para isso, você tem que parar outras tarefas para garantir que aquelas vão entrar na fila antes, e às vezes você vai ter que esperar algo terminar ou quebrar alguma tarefa no meio, né? Para que outras que tenham maior prioridade aconteçam naquele momento. Então, no final das contas, somando tudo, você pode até calcular que um sistema de tempo real, né, no geral, ele pode ser mais lento do que um sistema de rendimento máximo. Mas é justamente esse trade-off que é importante. Por quê? Porque a prioridade do escalonador no sistema de tempo real é garantir o determinismo, garantir que aquelas tarefas que precisam ser cumpridas no deadline, elas sempre vão ser cumpridas em detrimento, às vezes, de um rendimento máximo geral, médio, do sistema, né? E aí, justamente o contrário, né? O sistema de propósito geral, eles querem empurrar o máximo de tarefas possível para o throughput ser o máximo, independente se a tarefa vai atrasar ou não, né? Então, esses são os dois objetivos conflitantes nas políticas de escalonamento, tá? Então, basicamente é isso. E aí, nesse caso, por exemplo, as CPUs que rodam Linux, né, elas geralmente utilizam estruturas de memória com muitas camadas, né? A gente sabe que memória é caro, memória rápida é caro. Na aula que vem a gente vai falar de barramentos, eu vou lembrar um pouco dessa hierarquia de níveis de memória e os níveis de atraso em alguns componentes do barramento, mas os níveis de cache, né, eles acabam introduzindo indeterminismo no kernel, tá? Por isso que geralmente os sistemas de tempo real
não usam cache, tá? Ou usam o mínimo possível de cache, tá? Tentam colocar o máximo de ênfase, vamos dizer assim, em tarefas pequenas, né, determinísticas, tá? Swap nem pensar, né? Então, swap é a cache, né, muito mais lenta ainda, vamos dizer assim, tá? Um outro conceito importante, né, que influencia nisso, tá? É o que a gente chama de jitter. Então, o jitter é basicamente a diferença entre os tempos de resposta máximo e mínimo de um sistema, né? Então, quando a gente, por exemplo, está com um sistema baseado em eventos ou você tem lá um relógio, né, determinando que tarefas têm que ser executadas em um momento certo, né? Como o sistema ele não é necessariamente sempre determinístico, né? Você tem algumas tarefas que vão ser colocadas na frente e assim por diante, sempre tem uma quantidade grande de problemas a serem resolvidos, esses problemas vão mudando o tempo todo, né? Então, existe essa condição de que algumas tarefas elas vão ser executadas, né, até um pouco antes ali da deadline, ou então algumas outras um pouco depois de uma deadline, tá? Então, esse conceito de jitter bom, se fosse 100% determinístico, né, se eu tivesse somente uma tarefa sendo executada e tudo nela fosse sempre óbvio, né, ou seja, tudo fosse previsível, eu poderia sempre executar ela com jitter zero, né? Ou seja, não teria nunca um atraso ou adiantamento, vamos dizer assim, daquela tarefa. Mas como normalmente eu tenho uma série de tarefas, né, e que elas vão mudando com o tempo, né, eu não tenho essa previsibilidade necessariamente no sistema, nem de tempo real, de tudo que ele vai tratar a cada momento, então esse atraso acontece. O principal aqui é a gente colocar, né, de maneira melhor possível esse jitter o menor possível, né? Então o espalhamento dessa função aqui que vocês estão vendo, ele tem que ser geralmente o menor possível, né? Esse é o objetivo de um sistema de tempo real. Ou seja, a meta é executar a tarefa aqui no centro, né? Na hora que ela foi determinada, com o deadline que ela foi determinada, tá? Nem para mais e nem para menos. Então vamos lá, duas abordagens para adaptar o kernel do Linux para que ele tenha características de tempo real, tá? A primeira é utilizar um patch do kernel que é o RT preempt, tá? Então esse é um patch que ele faz o seguinte, ele permite a preempção das tarefas do kernel para minimizar essas latências, né, esses tempos, e escalona todas as tarefas, incluindo o interrupt handler, né, o tratamento de interrupções como threads escalonáveis. A gente já vai entrar em detalhes sobre isso. E eu tenho a outra opção que são extensões do kernel. Tá? E a gente vai falar especificamente do Xenomai, que é a abordagem dele, nós comentamos um pouco na aula passada, mas é adicionar uma outra camada entre o hardware e o kernel do Linux para tratar essas tarefas de tempo real. Então essa estratégia, segunda estratégia, que é o que o Xenomai faz. Tá? Então, como é que funciona? A gente pode ter uma abordagem dual kernel, que é o caso aqui, né? O Xenomai ele pode ter essa, por exemplo, abordagem dual kernel ou uma abordagem single kernel, tá? Então, a abordagem do RT Preempt e o Xenomai, eles têm a possibilidade de single kernel, e o Xenomai ele tem essa possibilidade do dual kernel também. Tá? O Xenomai tem as duas abordagens e o RT Preempt só a da direita. Então, o que é a da direita? A abordagem da direita é você continuar usando o kernel do Linux, como ele é, só que modificar características desse kernel para que ele tenha, ou que ele atenda um pouco mais os requisitos de tempo real. Tá? E aí, nos dois casos, o que eu vou ter? Eu vou começar a ter agora a diferenciação entre tipos de tarefas. Tá? Tarefas, leia-se processos, threads, né, de maneira genérica. Então, eu vou ter tarefas genéricas, aqui task 1 até task m, ou seja, tarefas que são genéricas, e aqui eu vou ter tarefas que elas são específicas, elas têm uma label de RT, ou seja, elas foram criadas porque elas precisam atender esse requisito de tempo real. Então você tem essas duas classificações de tarefas. E aí, obviamente, o escalonador de processo ele vai dar mais ênfase e prioridade às tarefas RT, para que elas cumpram as deadlines, e tarefas genéricas vão acontecer de acordo com o que for possível. Então a prioridade sempre são as tarefas de RT com os requisitos que elas têm.
Tá? Então, nesse modo aqui da direita, a gente trabalha com o kernel do Linux original modificado, tá? E na abordagem aqui da esquerda, nessa abordagem A chamada dual kernel, né, a ideia é a seguinte: você coloca um hypervisor embaixo ali, acoplado ao hardware, ou seja, acima do hardware você agora coloca um hypervisor, né? Vocês devem ter lembrado o conceito de hypervisor quando viram máquinas virtuais, né? Em outras disciplinas. E aqui nós colocamos um RTOS, um kernel RTOS específico rodando em cima desse hypervisor, e em paralelo o kernel do Linux convencional mesmo. Então você tem agora dois kernels rodando, né? Um específico para RTOS e o outro específico para tarefas genéricas, que é o próprio Linux. Então, como é que funciona? Lembrando, tá? Aqui em cima estão as suas tarefas, né? A camada de aplicação é essa camada verde aqui em cima. Então, a camada de aplicação ela vai ter tarefas genéricas e a camada de aplicação do RTOS vai ter as tarefas RT. Tá? Então, quando você programa, você diz, ó, isso aqui vai ser uma camada RT, vai ser uma tarefa RT, isso aqui vai ser um processo genérico, né? E aí o que for processo RT vai ser tratado pelo escalonador do RTOS, que tem maior prioridade aqui no hypervisor do que o kernel do Linux. Então é aqui que a gente deu aquele exemplo, né, na aula passada, dizendo, olha, o hypervisor agora ele tem um escalonador próprio, onde o RTOS é a prioridade máxima. E o kernel do Linux ele vai ser escalonado aqui pelo hypervisor para acessar o hardware quando for possível, tá? Mas a prioridade está sempre ali no escalonador do RTOS. Então aqui é uma outra abordagem, né, dual kernel que nós temos aí como possibilidade. Tá? Pessoal, qualquer coisa vocês pausam, façam perguntas, tá? Mas eu vou construindo aqui o conceito até a gente chegar no exemplo ali. Nesse caso, né, por exemplo, no kernel preemptivo, né, nós temos a possibilidade, né, geralmente o Linux Preempt, ele adiciona dois escalonadores específicos para RT. Tá? Então ele tem um scheduler do tipo FIFO e Round Robin, com prioridade RT implementados. Então esse é o patch do Linux, ele traz para a gente essa possibilidade aqui de RT e, por exemplo, o scheduler do Deadline também funcionando. Tá? Aí como é que funciona? Né? Quais são os problemas de um escalonador convencional que são resolvidos pelo RT Preempt e depois também pelo Xenomai, que é uma outra abordagem. Tá? Primeiro, o escalonador convencional, qualquer chamada de sistema, um system call, né, não tem garantia de tempo de resposta nela, tá certo? Então esse é um problema. Outra coisa, device drivers, tá? A gente acabou ainda não vendo muito especificamente device drivers, mas basicamente tudo que a gente está fazendo com I/O, né, conectando o GPIO, I2C, o ART, assim por diante, nós podemos, né, criar os nossos programas do ponto de vista de ser um device driver, né, acoplado a um módulo do kernel que gerencia, né, de maneira mais prioritária essas entradas e saídas desse hardware para oferecer serviços para a camada de aplicação. Então, geralmente os device drivers, eles não são implementados, né, em geral. Por exemplo, um controlador de uma câmera USB, uma câmera USB ou algum tipo de dispositivo externo, qualquer coisa que interfacia com hardware, né, esses device drivers geralmente não são implementados pensando em RT. Então, no mundo RT, quando isso é necessário, muitas vezes nós temos que sobrescrever, escrever novos device drivers pensando nesses requisitos de tempo real, tá? Quando você precisa de fato garantir, né? Muitas vezes a gente acaba reescrevendo device drivers para alguns dispositivos, tá? Beleza. Então, como é que funciona, né? Alguns problemas, ó. Um dos problemas é o que a gente chama de problema de inversão de prioridades, tá? Com o MUTEC, por exemplo, né? Então, lembrem, muitas vezes nós estamos acessando o hardware, né? E acessando esse hardware pode ser uma área crítica de memória, pode ser uma interrupção, pode ser uma porta, pode ser um dispositivo, por exemplo, de I2C. Tá? Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas, por exemplo, o I2C, se eu tenho dois processos acessando o I2C, eles querem acessar dispositivos distintos no I2C, o I2C é um barramento único. Então, se um processo abre lá a comunicação com o I2C, ele obtém um lock,
tá? Um mutex. E quando ele sai do escalonador, ele fica com esse lock. Então, se outro processo entrar no meio do caminho e tentar acessar o I2C, ele não vai conseguir acessar, tá? Porque o outro processo já está com o lock, né? Já está com a chave, certo? Então, ele tem que voltar. Então, olha só. O que pode acontecer num kernel convencional? Eu tenho uma tarefa de baixa prioridade, tá? Low priority aqui, e ela pega lá o mutex, ela pegou a chave. De repente, tá? Ela é parada, né, por uma tarefa de maior prioridade, que também está tentando pegar aquele mutex, certo? E aí o que acontece? A tarefa de alta prioridade vai tentar pegar, acessar a chave, a região crítica, ela vai ficar bloqueada, tá? Porque ela está esperando a chave. Aí, eventualmente, você vai ter lá outra tarefa, né, que vai continuar executando. Aí ela vai ser interrompida de novo por uma tarefa de média prioridade, por exemplo, tá? E a tarefa de média prioridade não tem nada a ver com aquele mutex, continua executando, né? E aí o que acontece? Esse mutex vai demorar muito para ser devolvido até que a tarefa de alta prioridade, que de fato está precisando dele, consiga acessar, tá? Então o problema ele está aqui, ó. Eu adquiro, né, o lock lá numa tarefa de baixa prioridade, a de alta prioridade tenta acontecer, não consegue, tem que esperar a outra ser resolvida, né, até isso acontecer. Então, para resolver esse problema, tá, de um processo de maior prioridade poder tirar outro que está segurando o mutex do caminho, foi criado, né, uma ideia de herança de prioridade, que é o seguinte: se o processo de baixa prioridade ele adquire um mutex que outro está precisando, tá, ele automaticamente ele é, vamos dizer assim, alçado a uma tarefa de maior prioridade, né, no sentido de que uma tarefa de maior prioridade está precisando daquela chave, né, não consegue adquirir, então o que eu faço? Eu pego aquela tarefa de baixa prioridade e coloco ela como alta prioridade. Para quê? Para que ela consiga terminar o que ela está executando e libere a chave o mais rápido possível. Entenderam? Tá? Eu posso simplesmente pegar a chave e dar lá para a tarefa de alta prioridade, pessoal? O problema é, né, eu tenho uma tarefa de baixa prioridade e ela adquire uma chave, né, de um mutex. E eu tenho uma tarefa de alta prioridade, né, nesse caso aqui, ó, uma task, né, de alta prioridade, que ela está precisando acesso a essa mesma região crítica, certo? Ela precisa de acesso à chave, esse mutex ela precisa adquirir, certo? Então, o que acontece aí, pessoal? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte: pego aqui a chave desse e dou para esse cara aqui, antes dele terminar a execução, né? Do que ele estava fazendo. Eu posso pegar a chave e emprestar para o outro lá de alta prioridade? Qual é a consequência de eu dar uma chave de uma região crítica para um outro processo, sendo que eu estou acessando essa região crítica e eu não terminei o que eu tinha que fazer? Em absolutamente nenhuma hipótese eu posso dar a chave. Tá? Por quê? Porque mesmo eu sendo um processo de baixa prioridade, eu estou acessando uma área de memória, vamos supor que é uma área de memória, certo? Eu comecei a alterar aquela área de memória. Se eu simplesmente dou a chave para outro antes de eu terminar, né, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente convidando o problema, né, no sentido de que, olha, eu estava mexendo lá, né, eu comecei a mexer lá nas ferramentas que estavam em cima da mesa, está tudo bagunçado. Eu peguei uma chave lá e você não sabe o que é. Eu peguei um parafuso ali. Aí outro cara vai entrar, vai tentar usar, vai estar tudo faltando, vai dar problema, entendeu? Então o que acontece? A gente já mostrou o problema. O mutex é justamente para evitar conflitos, né, de acesso a uma área de memória por dois processos para não dar inconsistência de dados. Então se eu simplesmente chegar aqui e falar assim, ó, não, toma a chave, né? Mas eu não parei de fazer o que eu estava fazendo, eu já comecei a fazer. Então eu não posso, em hipótese nenhuma, dar uma chave para uma tarefa de alta prioridade. Isso nunca é possível. Tá? A não ser que eu tivesse uma possibilidade de dar um rollback aqui. Mas aí eu gastaria mais tempo desfazendo o que eu fiz, né? Para voltar atrás. Então, esquece, não tem essa possibilidade aqui. Então, de fato, a solução é isso que eu mostrei, ou seja, eu não posso dar a chave para o processo de alta prioridade, porque senão ele vai bagunçar o que o de baixa prioridade está fazendo, aí vai causar um problema pior ainda, né? Então, o que eu faço, né? A solução é essa que a gente estava falando, a herança de prioridade. Eu pego o processo que tem baixa prioridade,
para ele não ficar preso eternamente porque outros de alta prioridade estão passando na frente dele, eu coloco ele como prioridade máxima, para que ele possa, de fato, terminar o que ele estava fazendo e libere a chave o mais rápido possível. Tá? Então, ó, o Felipe estava falando ali, ó, que o processo de baixa prioridade deixar a região crítica. Sim, é isso que a gente está fazendo, né? A gente está devolvendo a chave para ele, ou seja, colocando ele como alta prioridade é justamente para que ele deixe a região de crítica o mais rápido possível. Tá? Essa é a solução. Tá bem? A outra solução seria, não, volta atrás lá, chama o processo lá de baixa prioridade, manda ele desfazer tudo que ele desfez. Mas eu não sei quanto tempo ele vai demorar para desfazer. Então, na verdade, eu tenho que fazer ele terminar, né, de acontecer para que ele libere aquela chave. Então, é assim que funciona. Então, essa é uma solução, tá? É tornar aquele processo com mais alta prioridade para que ele libere o mais rápido possível a região. Tá bem, pessoal? Ficou claro? Tá? Então, essa é uma modificação que o kernel RT preemptivo ele propõe, né, para tentar resolver esse problema, um dos problemas, né, de tempo, né, de espera, para não ficar travado e o escalonador perder deadlines. Então, esse é um problema. Tá? Outro problema de inversão de prioridades de interrupções. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Ó, eu tenho uma tarefa de alta prioridade rodando e, de repente, eu sou interrompido. Tá? Depois volta aquela tarefa de alta prioridade. Depois vem outra interrupção. Tá? Geralmente, uma interrupção, ela trata, né, ela pode ser tratada, ela tem um tempo lá de latência. E aí, se toda hora eu tiver uma interrupção acontecendo, certo? Eu paro aquela tarefa, mesmo que ela seja de alta prioridade, ela é parada, certo? Então, daqui a pouco eu perco, né, o meu deadline porque eu tenho várias interrupções chegando. Vamos supor que tem um processo externo acontecendo, algum tipo de evento acontecendo, um input de um usuário, qualquer coisa assim. O cara está lá batendo no teclado sem parar, certo? Apesar de que o teclado é muito lento, mas só fazendo uma analogia. E ele não deixa os processos continuarem no sistema. Tá? Telefone celular é assim, né? Claro que aqui a gente não está com o sistema RT, mas é o seguinte, aqui, ó, na hora que tem uma task de background acontecendo, se eu pegar e começar a interagir com a interface gráfica do celular, tá? A prioridade no tempo de resposta do celular, do processador, é renderizar a tela, tá? Para não travar. Então você vai passando o dedo aqui, a tela não trava em momento nenhum. Tá? Você tem um tempo de resposta bastante fluido aqui e assim por diante. Mas isso ocupa bastante o processador. Claro que nos telefones atuais, menos, né? Porque hoje a gente tem poder de processamento muito alto no celular, mas há uns 10 anos atrás, por exemplo, você praticamente bloqueava todo o sistema operacional só para ficar respondendo ao input do usuário para que ele tenha uma experiência satisfatória, né, em termos de tempo de resposta visual, porque senão você passa o dedo na tela, o celular trava, você acha que ele está estragado. Então, o escalonador de processo, nesse caso, ele dá prioridade máxima à interação de usuário com a tela, certo? Agora, você está tentando fazer o download lá de um arquivo em background, e o usuário não solta o dedo da tela e fica mexendo, né? Quando é que vai terminar esse download? Vai demorar muito, né? Por quê? Porque você tem um input, uma interrupção acontecendo o tempo todo e não deixa os outros processos acontecerem. Tá? Então, esse é um problema. A solução desse problema, a gente vai ver os detalhes mais à frente, mas é você criar interrupção em threads, tá? Onde essas prioridades das threads de interrupção ela é configurável. Então, você pega aqui, gera uma interrupção, e essa interrupção ela vai disparar uma thread que vai tratar desse problema mais lá na frente. E volta a tarefa de alta prioridade, ela volta rápido ao escalonador. Então ela não fica parada toda hora. Né? Então essa é uma solução. Tá? No POSIX 1003.1b, nessa especificação, tá, foram introduzidas algumas propostas, né, para adaptações de tempo real. Então, prioridades no escalonador, sinais, né? Aqui sinais, como eu falo de sinais de interrupções, né? Dentro do kernel, né? Aqueles sinais que a gente usou de comunicação entre processos, no modo RT,
clocks e timers no modo RT, semáforos no modo RT, passagem de mensagem no modo RT, memória compartilhada, entradas e saídas síncronas e assíncronas em modo RT e locking de memória. Então, tudo isso aqui são especificações do POSIX nessa versão 1003.1b, tá, que foram introduzidas. E aí o kernel do Linux, a partir da versão 2.6, né, o que ela tem incorporada nela? Ela tem, primeiro, interrupções em threads. Então, as interrupções podem ser executadas em uma thread do kernel. A gente já vai ver o diagrama como é que funciona isso. O MUTEC em RT implementando a herança de prioridades, que é aquilo que a gente falou, né? Então, uma tarefa de baixa prioridade a adquirir o lock, ela já é escalonada para alta prioridade para ela terminar o mais rápido possível e soltar o lock. O BKL Free, que é o kernel que pode ser compilado com Big Kernel Lock, tá? Então, essa é uma outra modificação. O aumento do determinismo com o POSIX RT, então é essa API que eu falei aqui do POSIX RT, ou seja, todos esses elementos aqui específicos, né, para atender os requisitos de RT. System calls não preemptíveis por padrão, mais extensíveis para ser preemptíveis, a gente já vai falar disso, tá? E também a possibilidade de ter timers de alta resolução. Então, esse kernel 2.6 ele implementou o nanosleep, que não existia antes, né? No mínimo você tinha o sleep, né? Microsegundos. Agora você tem em nanosegundos a possibilidade de parar tarefas, né? E timers de muito mais precisão. Tá? Então tudo isso aqui foi modificação no kernel 2.6 do Linux a partir disso para ajudar mais aí a possibilidade. Tá? Então, para tornar o sistema mais determinístico, né? O kernel preemptivo, ele não tem garantia, né, total de latência, mas você consegue usar o mlock. Né? Então isso aqui é interessante de você travar uma tarefa na memória para que ela nunca vá para cache, né? Ela nunca saia da memória principal e ela tenha um tempo rápido de resposta. Então isso é uma possibilidade, né? Porém, tem alguns problemas, né? Drivers USB, PCI e tudo mais não são implementados em RT, tá? As IRQ em threads, mais alta resolução de time. Então, tudo isso aqui são modificações que podem ser feitas lá pelo kernel, que foram feitas, né, pelo RT Preempt para melhorar um pouquinho relacionadas a essas que a gente já acabou de falar anteriormente, tá? Então, num kernel não real-time, né, essa parte aqui que eu falei das chamadas de sistema, né, geralmente o que acontece? Você tem lá um código rodando, de repente você entra numa região crítica, né, por exemplo, o kernel, um system call, tá, uma chamada de sistema, e essa chamada de sistema, elas geralmente no kernel convencional, ela não pode ser interrompida de modo algum. Tá? Então ela tem um tempo lá de latência, o tempo de execução. Só depois, né, que essa interrupção foi gerada é que você vai lá conseguir tratar do seu processo, do seu evento. Tá? No kernel real-time, tá, preemptivo, o que acontece? As chamadas de sistema elas foram customizadas para que elas possam ser interrompidas em intervalos menores. Né? Então você tem possibilidade de interromper, tá? Não é necessariamente uniforme, como está aqui no diagrama, mas assim, você tem pontos de saída, tá? Pontos de interrupção possíveis dentro da chamada de sistema, você pode interromper antes dela terminar. Então, nesse caso aqui, quando acontece uma interrupção urgente de alta prioridade, você tem lá a chamada de sistema que ela é mais rápida de ser executada, e aí você coloca o gerenciador daquela interrupção, né, já no processador de maneira muito mais rápida, né, antecipada. Depois você volta a executar o que você estava fazendo. Tá? Então, isso é uma modificação aí do kernel. Tá? Então, ele foi customizado para que ele possa ser fatiado, né? Vamos dizer assim, as operações possam ser fatiadas em pedaços menores de execução. Tá? O problema lá das interrupções em threads que a gente falou, né? Geralmente no padrão você tem uma tarefa, de repente você pode interromper essa tarefa de alta prioridade através de uma interrupção e ela vai tratar o tempo que ela precisar, depois volta a sua tarefa. Quando você faz esse ajuste, né, de colocar as tarefas em threads, né, a interrupção em threads, o que acontece? Você tem uma tarefa de alta prioridade, a interrupção ocorre, tá? Mas ela simplesmente inicializa a chamada da interrupção para inicializar uma thread depois,
Tá? E aí você volta a executar a sua tarefa de alta prioridade, depois você trata a interrupção. Então essa possibilidade também existe de acordo com os níveis de interrupção, tá? Que não era possível antes. E aí, com isso tudo, né, o que a gente consegue ver? Né? Lembra daquele conceito do jitter, né, de tempo de resposta no sistema? Então veja a comparação aqui. Um kernel RT ou um kernel convencional, né, uma tarefa ela pode ter esse jitter aqui, que é o que está representado pela linha vermelha. Então eu posso ter boa parte das tarefas, aqui é um gráfico estatístico, né? Então assim, a maioria das tarefas são executadas, aqui está em potência de 10, a maioria são executadas em um tempo pequeno, ó, entre 0 e 50, aqui está em microsegundos, né? Entre 0 e 50 microsegundos, então a maioria delas acontece, né? O average aqui, ó, 21 microsegundos, tá vendo? Tá aqui, né, a média. A maioria acontece aqui, mas você também, em compensação, tem tarefas que estão acontecendo lá até mais de 300 microsegundos, né? Então o valor máximo aqui está muito alto, tá certo? Então você não tem um determinismo. Então a média acontece rápido, em 21, mas existe um espalhamento muito grande de tarefas que podem totalmente perder o deadline aqui em toda essa faixa. Tá? Então isso aqui é um teste, né? Mudando agora para o kernel preemptivo, tá? Que é uma adaptação, essas adaptações que a gente acabou de mostrar para vocês. Então a gente pega a média e arrasta um pouquinho para a esquerda, ou seja, agora em vez da média estar em 21, ela está em 18, ela está um pouquinho menor, só que em compensação, o máximo atingido é 58, quer dizer, você nunca tem agora tarefas com mais de 58 microsegundos de latência. Tá? Então elas estão sempre... o espalhamento aqui do determinismo melhorou bastante, ó, você está sempre aqui no meio. Então parece que na média você não melhorou muita coisa, mas na verdade, em termos de determinismo das tarefas, você melhorou bastante. Tá? Antes você poderia ter todas essas tarefas aqui que perdessem um deadline, agora elas não perdem mais um deadline. Tá certo? Então isso é muito interessante. Mesmo que o efeito do preemptivo fosse aumentar a média, vamos supor para 23, 24, né, microsegundos, se fosse o caso o efeito contrário aqui, só o fato delas todas conseguirem cumprir um deadline mínimo, né, determinístico, já seria um avanço. Tá? Então só para a gente ter uma comparação aí de política de escalonamento do kernel. Tá? Então, isso é o que a gente consegue já com kernel preemptivo. Ou seja, ele já é adequado, tá, para soft real-time, certo? Ou, em alguns casos, até para firm real-time, dependendo, obviamente, do tipo de aplicação que você tem. Então, isso a gente sempre vai classificar, né, se o sistema consegue cumprir soft, hard, ou soft, firm ou hard real-time, dependendo do problema. Então, se você tem um processador trabalhando na velocidade gigahertz, certo? E o seu problema tem uma latência de 1 em 1 segundo, né? Mesmo um kernel convencional, ele vai atender os requisitos de tempo real desse processo, porque o processo é tão lento que um atraso de microsegundos não faz diferença nenhuma, né, para um sistema. Agora, quando você começa a trabalhar com sistemas muito mais rápidos, certo? E aí você precisa de latências cada vez menores, e aí os gigahertz não são tão rápidos assim de um processador, aí sim você começa a não conseguir atender, né, as tarefas. Tá? E aí lembrando, sistemas embarcados geralmente a gente está sempre colocando o hardware de menor custo que é suficiente para cumprir uma determinada tarefa. Né? Então o que acontece? Né? Você tem sempre esse trade-off de custo e desempenho do sistema, certo? Então você está sempre puxando para processadores mais baratos e com menor frequência de clock, que atendam aqueles requisitos. Então sempre um projeto, né, de otimização nesse sentido aí. Tá? Então esse aqui é o que o kernel RT consegue fazer. Então, segunda abordagem, a primeira eu falei agora do kernel RT, segunda abordagem é o kernel Xenomai. Tá? Isso aqui é uma abordagem para Linux, tá? Específica para Linux. Então, o que o Xenomai faz? Tá? Então, o projeto é um projeto open source, de um framework real-time para o kernel do Linux, e a ideia dele é ajudar, né, nessa parte de migrar projetos de aplicações industriais de sistemas proprietários RT em Linux. Então, a ideia aqui é o seguinte, a gente viu, né, sistemas RTOS,
no geral, são sistemas todos fechados proprietários. Tá? Então, esse esforço de criar essas adaptações do kernel do Linux para que ele seja também adequado, né, para tarefas RT, ele é muito bem-vindo, ele é muito interessante. E, principalmente hoje, que nós temos hardwares de alto desempenho, processadores de gigahertz e assim por diante, que com esse tipo de aplicação, né, ou com esse tipo de modificação, mesmo que ele não consiga atender a hard real-time, ele já consegue atender uma gama enorme de aplicações da indústria, tá? Sem precisar necessariamente ter todas as características de hard real-time estritamente falando. Tá? Então isso aqui é muito bem-vindo, muito interessante. Então a ideia, né, desse cara aqui é tornar, né, as APIs RT disponíveis no Linux e oferecer esse modo dual kernel que ajuda, sim, a garantir em muitos contextos firm real-time ou até hard real-time. Tá? Então esse é o propósito do Xenomai, ele ser um passo além do kernel preemptivo RT do Linux. Tá? Ele consegue mais do que o kernel RT. Então a gente vai ver como. Né? Então aqui, no Xenomai, tá? Aqui a gente está falando da arquitetura, por exemplo, dual kernel, tá? Ele pode operar no modo single kernel e no modo dual kernel. No modo dual kernel, aqui eu peguei figuras dessa dissertação, tá? Do John Hanson aqui, mostrando lá uma comparação do Raspberry Pi 3 usando o Xenomai, de 2018, é relativamente recente, mas depois de eu mostrar aí o site do projeto Xenomai também. Então aqui nós temos o hardware, né, aqui embaixo, tá? Nós temos o pipeline de interrupções, tá? E o hardware abstraction layer, tá? No meio do caminho. E aí você tem dois kernels rodando em paralelo, né? Então, um é o kernel do Xenomai, específico para tarefas RT, e outro é o kernel do Linux ali rodando, o kernel do Linux geral, não é o kernel do Linux RT não, tá? O genérico, tá? E aí você vai ter tanto device drivers genéricos, que não são adaptados para RT, conectando aqui no pipeline, no hardware, quanto device drivers específicos para real-time, tá? Quando você precisa. Então você tem esses dois conjuntos de serviços aqui com kernels distintos. Aqui eu vou estar rodando os serviços do Linux convencionais e aqui eu vou estar rodando os serviços do Xenomai, tá? Em cima desse kernel. E ali na camada de usuário, né, nós vamos ter desde as tarefas específicas RT, tá? Com as extensões e as bibliotecas do Xenomai compiladas desse modo, quanto as tarefas do Linux aqui, os processos específicos aqui genéricos, tá? Acontecendo. Então você tem as duas coisas. E aí o tratamento geral de interrupções ele flui da seguinte maneira, né? Então as interrupções elas são tratadas pelo Xenomai primeiro para depois serem entregues ao kernel do Linux. Então você tem o fluxo de interrupções sendo tratado aqui no domínio do Xenomai, tá? Aí você tem uma IRQ virtual que o Xenomai cria para jogar lá para o domínio do Linux. Então nesse diagrama aqui não está aparecendo isso, mas ele funciona dessa maneira. Tá? Então basicamente é o seguinte, toda interrupção, event trigger e assim por diante, primeiro cai no Xenomai. E ele resolve se vai ou não escalonar processos dele na memória ou vai jogar isso aqui para o kernel do Linux genérico. Tá? Então ele decide, né? Ele está intermediário ali na camada para tratamento de interrupção. Então é aquilo que eu falei, ele está a mais baixo nível, ele tem mais prioridade, né, no hardware do que o kernel do Linux. Então ele consegue garantir mais essa questão ainda de interrupções, né, no meio do caminho do que o próprio kernel do Linux RT, por exemplo. E o efeito dele em termos de preempção é a seguinte. Esse aqui, tá, é um outro teste que eu fiz, tá? Isso aqui eu rodei se eu não me engano, no Raspberry Pi 2 na época. Eu rodei esses testes aqui, a gente poderia refazer para o 3 e para o 4 hoje, mas isso aqui é a latência, né, tempo de resposta. Esse aqui é o kernel que a gente chamou Vanilla, que é o kernel Linux convencional, tá? Então, o tempo de resposta aqui, nada, né, tá dentro do zero aqui, tá tudo mais ou menos pouco depois, eu não coloquei a média aqui, mas enfim, isso aqui é o espalhamento, a distribuição de tempo de resposta, tá? No caso aqui do kernel convencional. O kernel RT, a gente já viu esse efeito naquele gráfico anterior, então ele pega o espalhamento das interrupções e joga bem mais próximo aqui,
Então você tem um determinismo melhor, tá? Só que o Xenomai ele dá esse efeito aqui. Tá? Então você tem em alguns momentos, vejam, o kernel RT você ainda tem uma latência até você começar a responder. Tá? O Xenomai, em algumas tarefas, tem praticamente latência zero acontecendo. Tá? E veja que o espalhamento ainda é muito menor. Tá? Então vejam, o máximo aqui ainda é reduzido, tá? O tempo máximo de resposta, e você tem uma concentração de resposta de tarefas muito maior aqui nesse início. Então, comparando os três abordagens, a gente tem isso aqui. Ó. Então, veja a diferença, né, que ela é relativamente grande aí, em termos de desempenho do sistema com as três políticas de escalonamento, tá? E todos os recursos intermediários. Então, o verde é o convencional, então você tem uma média aqui, né, concentrada aqui, e aí você tem esse espalhamento menor. Então o Xenomai está bem concentrado aqui no cantinho, que é uma abordagem muito mais agressiva em termos de kernel, tá? Para conseguir garantir aí as políticas de RT. Tá bem, pessoal? Então, nós não vamos ter tempo nessa disciplina e disponibilidade para trabalhar com o kernel RT no Linux, na Raspberry, tá? Eu já fiz sistemas embarcados lá para o pessoal de eletrônica, a gente tinha um laboratório, porque lá eram 6 créditos, a gente tinha um laboratório de Xenomai durante alguns tempos, mas isso exige que vocês tenham a placa, porque vocês têm que recompilar o kernel do Linux, tá? Com o Xenomai, e isso demora, tá? Não é tão simples assim. Tem alguns kernels de Xenomai prontos, algumas imagens que agora o pessoal está colocando pronta na internet, mas os laboratórios, né, de como criar aplicações específicas para esse contexto, a gente vai acabar não fazendo nessa disciplina. E eu resolvi justamente introduzir a placa ESP32, porque lá a gente já vai tratar com FreeRTOS, tá? Que é um sistema aberto, mais baixo nível ainda, que ele garante hard real-time, então a gente vai ver o real-time nesse contexto, usando a ESP32 e não necessariamente o Linux aqui no Xenomai, tá? Mas é importante que vocês entendam esse conceito, tá? do escalonador, como é que são as prioridades, porque ela vai se traduzir no que a gente vai fazer lá na ESP também, tá? E aí aqui eu vou dar essa demonstração para vocês. Isso aqui é um vídeo que está lá no YouTube, depois vocês podem ver várias vezes, mas eu vou passar esse vídeo e vou passar o vídeo comentando o que acontece. Essa é uma demonstração que usa o kernel RT, ela nem usa o Xenomai, tá? Mas vocês já veem o efeito para sistemas embarcados aqui na prática. Aqui ele está fazendo o controle de um motor de passo que exige uma cadência e uma latência, né, um determinismo muito grande no funcionamento no escalonador de processos. Então aqui, ó, esse aqui é o vídeo, tá? Real-Time Programming in Linux. Então ele foi produzido aqui nessa universidade, tem lá o link, tudo direitinho. Então aqui a ideia é controlar, tá, um motor de passo, vou tirar até isso aqui do canto, controlar um motor de passo conectado na Raspberry Pi. Isso aqui vocês veem, inclusive, que é uma Raspberry Pi original, tá? A versão 1 ainda, mas fica bem claro aqui a aplicação. Então vamos lá. Então vou começar aqui o vídeo. Hi. In this video we are going to discuss how to control a stepper vou connected to passando Raspberry aos Pi poucos, using real-time programming in Linux. vocês entenderem So o this que is the está experimental funcionando. setup we are going to use. We have the Raspberry Pi board connected to the cheapest stepper I could find on eBay. And note that the driver board also has some LEDs which will light up whenever the appropriate input is driven high. Então aqui ele só está mostrando a conexão, tá, da Raspberry com o motor de passo. E, obviamente, você não pode conectar o motor de passo direto no GPIO, porque ele exige uma potência muito mais alta. Então ele colocou esse driver intermediário, que é um circuito de potência, justamente, que é o mesmo que eu fiz lá, por exemplo, para ligar e desligar o resistor e a ventoinha, né, que a gente fez no projeto 1. Tá? Então, nesse caso, basicamente, ele está colocando esse circuito intermediário com uma alimentação externa aqui para poder alimentar um motor de mais alta potência e fazer funcionar. Tá? Então é isso que ele conectou. E ele conectou, o motor é essa peça aqui, né? E ele conectou aqui um parafuso, né, nessa posição, e esse parafuso vai girar e a gente vai ver o comportamento, né, do motor através do giro desse parafuso, como é que funciona em cada tarefa lá que ele opera no Linux.
So let's take a look at the program we are going to use to control the stepper. First we need to log on to the Raspberry Pi using SSH, and let's open stepper0.c here. The main program consists of a fairly small loop using usleep to delay for 1000 microseconds between each call to set IO pin. Então, o que ele está fazendo, né? Só para voltar um pouquinho, ó, aqui ele está mostrando, né, as várias versões do programa que ele vai usar para controlar o motor, né? E nesse caso ele vai trabalhar com a abordagem mais simples possível, que é utilizar um sleep, né? E para cada momento, esse while aqui, né, isso aqui é vamos dizer assim, o loop, né, geral. E o que ele faz? Para girar um motor de passo, né, talvez vocês não tenham conhecimento disso, mas o motor de passo ele é feito de algumas bobinas internas, ou seja, ímãs, e você tem que acionar os ímãs na ordem correta, né, e nas diagonais. Então aqui ele vai lá, liga o pino 0 em 1, depois o pino 3 em 0, depois o pino 1 em 1 e assim por diante. São 4 pinos distintos que ele está ligando e desligando na ordem que as bobinas vão puxando. Então um ímã que vai puxando o motor para aquela posição, né? Você joga o ímã para cá, o motor vai girar para cá. Depois você joga esse ímã ligado, depois o outro ímã e assim por diante. Então é assim que o motor de passo, né, girando as bobinas, ele vai girando. Então você vai ligando as bobinas numa ordem e ele vai seguindo. Por isso que ele dá aquelas travadinhas na hora de girar, né? Se você não estabelecer a mudança de uma bobina para outra muito rápida, para fazer um movimento suave, ele faz aquele até barulhinho tec-tec, né, girando assim, cada giro do motor de passo, tá? Esse motor de passo são muito tranquilos a gente encontrar em impressoras, por exemplo, ou em impressora 3D, por exemplo, é muito comum, e vários outros tipos de aplicação. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é fazendo ele dar um delay, né, e vai girando as bobinas, depois ele vai fazendo o mesmo movimento, né, várias vezes. Então, o motor sempre vai girar para o mesmo lado aqui nesse sentido. Microseconds between each call to set IO pin. We are using the sysfs interface to GPIO pins for portability reasons. It's simple to use, but it's not very fast when compared to memory mapped IO. Tá? Então ele usou aqui, né, ele falou que é aquela abordagem que a gente viu de acionamento da GPIO com o SystemFS. Né? Então a gente fez até uma demonstração lá num vídeo para vocês, direto no Shell, né, acionando lá a saída. Very fast when compared to memory mapped IO, but it's good enough for our purposes. So let's run the stepper0 command and see what happens. We can listen to the square wave by using a microphone, and we can also see the delay between two calls to the set IO pin on the graph there. Note that this delay is slightly above 1 millisecond. You can also Então vocês veem o seguinte, ele definiu, né, o delay, se vocês estão vendo aqui na esquerda em cima, o delay entre um acionamento e outro deveria ser 1 microsegundo. Né? Como aqui está em nanosegundos, ele faz, ou microsegundos, ele deveria estar em 1. Né? E vejam aqui embaixo no gráfico mesmo que ele mesmo mostra, ó, o delay não está exatamente 1, ele está acima de 1, tá vendo? O 0.01 está aqui, ó, né? Então o delay está ali. Então, apesar dele estar consistente, né, ele está conseguindo repetir isso o tempo todo, ele está repetindo com atraso sempre, né, um tempo maior, né, mas por enquanto, como não tem nada rodando no sistema, ele está conseguindo, né, de vez em quando ele engasga um pouquinho, vocês veem esses picos, né, engasga um pouquinho, e o microfone que ele está colocando, né, com esse som, esse barulho, é justamente para mostrar a cadência do som, né, que ele está meio que constante. Você consegue escutar um ruído, né, constante ali, naquele momento do som. E aqui ele está mostrando a onda, né, então o acionamento de cada uma das bobinas, né, ele está mostrando uma bobina só, né, ele não pegou as 4, mas todas as bobinas têm que ser ligadas e desligadas num tempo determinístico. E dá essa característica que a gente chama de uma onda quadrada, né, que liga, desliga aquela bobina. Né. Então, obviamente, existe ruído, mas aí o ruído é mínimo. Né. Agora, o que ele está mostrando também é que aqui, ó, tem um espaçamento maior, tá vendo? Do que outros.
Então, ela deveria estar bem constante, o quadradinho sempre com as mesmas distâncias, né? E tem hora que dá atraso no sistema, que a gente vê os atrasos aqui, esse atraso alto, ó, né, acontecendo. Então, o espaçamento aqui fica maior. The entire screen on the oscilloscope. The first problem with stepper0.c is that usleep only ensures that we sleep for a certain amount of time. However, usleep does not compensate for the running time of the rest of the program. This makes it very hard to guarantee that the program is going to set IO pin with the desired frequency. In this particular case, it took about 1.9 milliseconds between each call to set IO pin instead of the 1.0 milliseconds specified in the call to use sleep. So instead we're using clock nanosleep in stepper1.c, using the monotonic time source, and we are using timer abs time to ensure that we sleep to a certain time point. And we can see the difference here when we run stepper1.c. Então agora o que ele fez? Ele mudou a estratégia, lembra que a gente falou do nanosleep? Então ele está usando o nanosleep, está usando agora um clock monotônico, diferente, e com tempo absoluto. Tá? Então ele pediu para o kernel agora para melhorar o timer que ele estava usando, né? Antes ele estava usando simplesmente o timer genérico, que não dá essa latência. Então lembra, quando você pede para o kernel te dar 1 microsegundo nesse caso, né, e assim por diante, ele tem as latências de interrupção até passar o sinal para o seu processo, até acordar o seu processo e assim por diante. Nesse caso, ele está usando um timer de maior precisão agora. Na versão, antes ele estava usando esse Stepper 0, agora ele está usando o Stepper 1, que é um outro programa, onde ele trabalha agora com micro sleep. Então, aqui o resultado é esse. Ó. Agora eu estou bem em cima do 1. Né? Então, eu estou conseguindo sempre ter essa consistência de 1 no tempo entre as chamadas do programa. Note that the delay between two calls to set IO pins is always around 1 millisecond, and we can also hear that the tone is slightly different. And if you look at this on the oscilloscope as well, you can see that jitter to the far left is not really affecting anything to the far right. It's correcting itself before that point. However, Conseguiu uma even though we are consistência using clock maior, né? nanosleep with the abs time flag, it is not guaranteed that our calls to set IO pin will run at the frequency of 1 kHz. So let's see what happens when we try to interfere with the stepper1 program by, for example, logging in using secure shell repeatedly. If you look at the graph in the middle of the screen, we can see that there is suddenly a large variability in the delays between calls. Então o que ele está fazendo aqui, pessoal? Agora. Vocês entenderam que ele começou a introduzir agora elementos externos ao sistema? O que ele está fazendo aí, pessoal, nesse momento? Tá dando SSH na Raspberry e aí para ela processar isso ela gasta mais tempo, por isso que faz o ruído. Exatamente. Então, na verdade, ele está acionando um processo externo paralelo, né? Antes ele estava rodando só aquele processo na Raspberry. Agora ele está fazendo um login no shell via SSH. Isso significa que o kernel está sendo interrompido por outros motivos, né? E aí começa, né, a ter uma série de momentos que dá delay. Quer dizer, o motor estava lá rodando, girando bonitinho. Imagina isso aqui um robô. Imagina agora que você tem 6 motores com robô de precisão, tá certo? E na ponta do robô tem um bisturi cortando um paciente. E aí alguém faz SSH na Raspberry que está controlando lá o motor. Estou brincando, né, no cenário, mas é isso que vai acontecer, tá? Então, você vai começar a introduzir uma série de ruídos nessa condição, né? E aí você começa a ter inconsistência na posição desse motor, tá? Então vamos lá que eu comento já. We can also see this on the oscilloscope, where one period is suddenly much longer and followed by a very short period. Ó, There, então for isso ali, example. quando ele dá o SSH, você vê This happens que a because onda clock quadrada nanosleep is ela called with an sai do absolute time prumo, specification, and stepper1 depois ela therefore volta. tries to catch up by issuing many calls to set IO pin with non-existent delays between them. However, note that this exceeds the minimum times required by the stepper. So in other words, the stepper simply will not move if you try to move it too fast. Então, essa característica que ele acabou de comentar é interessante, que é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, uma onda dessa aqui, quando a gente vê o azul indo lá em cima e lá embaixo, né? O que acontece? O motor, nesse caso, o motor de passo, ele não consegue responder a estímulos muito rápidos, muito abaixo de 1.
Tá? Então, o que acontece? Ó? Quando o kernel ele foi interrompido pelo SSH, ficou acumulado algumas tarefas. Então, chega um ponto que ele fala, não, deixa eu resolver aquilo que estava atrasado, né? Deixa eu tirar o atraso agora. Então, eu vou correr na frente e vou, em vez de girar a bobina 5 vezes, eu vou girar 15 vezes a bobina, porque eu estava atrasado. Né? O que aconteceu aqui? O motor não consegue girar se você der um estímulo muito rápido. Você liga e desliga o ímã muito rápido, o motor nem percebe que aquilo aconteceu. Tá? Então, nesse momento que o tempo, às vezes que eu tentei acionar a bobina ficou muito rápido, ó, vejam que cai bastante um tempo, a consequência disso é que o motor perdeu passos. Ou seja, ele era para girar 5 graus e agora ele só girou 4 graus, por exemplo. Porque eu tentei girar ele muito mais rápido do que ele consegue e eu perdi, na verdade, o movimento do motor. Então, esse é um tipo de exemplo, né, mostrando o seguinte, olha, aqui não adianta eu entregar a resposta muito rápido. Tá? Muito mais rápido do que deveria ser. Porque o sistema mecânico ele não consegue entender respostas rápidas desse modo. Tá? O motor não consegue, é a física do sistema. Tá? Então não adianta eu querer tirar o atraso aqui. Na verdade, eu perdi o movimento. Se isso aqui é um robô, né? Claro que aqui a gente está vendo um movimento giratório e aí você não percebe diferença porque daqui a pouco ele vai girar de novo. Então ele está fazendo um movimento circular. Mas se isso é um braço de um robô que está girando aqui, ó, ele estava em 5 graus, agora era para estar 5 graus, agora ele está 4. Né? Então ele já perdeu a posição do que ele estava operando. Imagina uma máquina operando objetos, né? Ela já perdeu a localização. Tá certo? Imagina uma série de motores um atrás do outro, que cada um está dando um ângulo diferente, a posição lá da ferramenta do robô na ponta já está totalmente distinta. Ou um carro, por exemplo, ele era para andar 5 metros, andou 6 e já bateu num obstáculo. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Tá? By the stepper. So in other words, the stepper simply will not move if you try to move it too fast. So let's stop stepper 1 here. The problem we are encountering is that we are running stepper 1 as a normal process with no special privileges. This essentially means that our other tasks may be scheduled ahead of us. We can solve this by using the pthread set schedparam call to ensure that our task is set to real-time priority, using for example the sched5 class. This means that we will now have priority over all normal processes in the Raspberry Pi Linux system. So let's run step 2 and check out the results. Então agora a diferença que ele fez foi, ele pegou e colocou agora a prioridade mais alta no escalonador de processos. Né? Então eu estava rodando o programa em modo convencional, sem prioridade. Agora usou né, a prioridade aqui do schedule da FIFO com alta prioridade de execução. Colocou a prioridade dela no máximo. Então ele vai ter prioridade diante de outras tarefas. So we will now try to interfere with step 2 in the same way as we Então ele vai interfered tentar with step entrar no 1. SSH. We are going to log on to the Raspberry Pi system using SSH repeatedly. And we can see that we get very little variability in the delays between subsequent calls to set IO pin now. So one could now think that we have now solved the problem. However, there are other ways that the Linux process may interfere with us than by using CPU time. And one of those ways is to allocate too much memory. And I have prepared a small program called eatmem.c. Então agora ele resolveu uma parte do problema e ele vai mostrar um outro problema que é quando você tem a alocação de memória alta né, no sistema. Note that it is not enough to merely call malloc to allocate memory in Linux, as Linux is normally configured to allow overcommitting memory. However, if we are touching pages as we are doing here, we are guaranteed that they will actually be allocated. So I'm now going to run a number of copies of eatmem, and we will see what happens with step 2. Pretty soon we will run into a situation where step 2 just stops for a second or so. Here we go. We will also see the same thing on the oscilloscope here. Então agora ele está justamente alocando memória no sistema para provocar a paginação. Né? So we will hopefully soon see the stepper stop again. Ah, here we go. Stepper 2 stops for a second or two.
Então, quando ele volta, né, não só ele perdeu passos, mas quando ele volta, ele também, aqui, ó, ele tenta fazer tudo de uma vez, muito rápido, né, e obviamente aqui você perdeu posição no motor automaticamente. You probably also noticed the relatively high frequency noise here. This is because stepper 2.c tries to catch up by very quickly outputting the appropriate pattern to the stepper. However, this doesn't actually work. The stepper will not move if the signals are sent too fast to it. The problem which is occurring here is that some of the pages allocated by stepper 2 are actually being swapped out, or otherwise made unavailable. Fortunately, there's a way to lock all current Então, basicamente o que ele vai usar agora é a estratégia do mlock, né, para travar, isso é aquela modificação no kernel, para você travar o seu processo na cache. Né? Então você não vai mais deixar outras tarefas, né, ocuparem a cache e te deixar sem memória. Agora ele vai rodar aquele processo que vai utilizar memória e não vai interromper tanto quanto anteriormente. So we're now seeing what happens if you're running stepper 3 while running a number of copies of each mem at the same time. Então, em alguns momentos a gente vê algumas distorções ainda, mas muito menores. While these commands are running, we can recap what we have done during this video. Possibilidades. Então é isso, pessoal, tá? Depois ele simplesmente agora vai recapitular cada passo, né? Voltar atrás aí e fazer de novo cada um dos passos. Mas eu gosto de mostrar esse vídeo porque é um exemplo prático, né? Se a gente tivesse no laboratório, a gente poderia fazer isso aqui, pegar lá um osciloscópio e trabalhar não só com motores, mas com outros tipos de atuadores ou sensores e mostrar exatamente o efeito, né, desses problemas de RT em sistemas reais, tá? Então, acho que deve ter ficado claro pelo menos esses 4 problemas que ele colocou aqui. O primeiro do sleep versus nano-sleep, né, que é muito mais preciso. Tá? Depois a questão da prioridade do processo na memória, de não ter ou ter mais prioridade, né? E o problema de alocação de memória nesse caso. Então são essas condições aí que acontecem da gente ter problemas, né, de espaçamento aí de tempo real, né? Então aqui mostra, né, não só você ter perda de movimento, mas também perda de posição no caso do motor, que é bastante crítica num sistema robótico. Tá bem, pessoal? Então, voltando aqui aos slides, esse é o link do YouTube, quem quiser assistir mais vezes, né, então podem dar uma olhada aí. Tá? Aqui tem um pouco de bibliografia. E eu queria mostrar também para vocês um pouco aqui do site. Então aqui tem o projeto do Xenomai, ele está aqui nesse repositório do GitLab inteiro, né? Então para vocês entenderem lá como é que ele funciona, quem tiver curiosidade ou no futuro precisar trabalhar nesse sentido. Existem imagens do Xenomai já pré-compiladas para o Raspberry Pi 3, eu acho que tem alguém que fez para Raspberry Pi 4, tá? O problema do Xenomai compilado para esses ambientes é que nem tudo foi adaptado, nem todos os device drivers. Então, o que acontece? Às vezes você fica sem a porta USB da Raspberry ou sem algum serviço de PIO, alguma coisa ou outra, não funciona. Tá? Os que eu já testei, já usei, inclusive eu já tive que usar em projeto no meu doutorado para fazer uma plataforma de simulação em tempo real. Eu usei com a Raspberry Pi 2 e a 3, e conseguindo acessar a Ethernet, mas não conseguia acessar o USB e algumas pinos da GPIO não funcionavam. Na época que eu trabalhei com isso já faz uns 3 ou 4 anos. Então eu consegui características de tempo real e consegui conectar no sistema que eu precisei, mas eu perdi alguns drivers do sistema, né? E nem tudo foi portado, né? Então não é uma coisa assim, você muda de um kernel para o outro e você simplesmente está tudo funcionando lindo, maravilhosamente. Não é assim que funciona. Então você perde funções de algumas coisas porque você tem que setar algumas variáveis do kernel que passam por cima de outras, né? E o port não foi completo. Mas ele tem, né? O Xenomai em si, ele tem suporte para essas plataformas aqui, para x86, ARM64 e ARM. Para algumas placas específicas você tem mais suporte, outras não. Como a Raspberry Pi não é uma placa
para aplicações industriais muito utilizada, né? Ela é meio mais para hobby, né? Então não tem um esforço tão grande para porte desses sistemas, né, para essa placa. Tá? Você tem para várias outras placas com ARM, como eu já falei, existem centenas de plataformas com ARM embarcada no mercado. Tá? O Raspberry Pi é meio que para iniciantes, né, vamos dizer assim. Para produção industrial não é o mais utilizado. Por isso que você não tem tanto porte de sistemas como esse aqui para essa plataforma. Tá? Mas ele funciona, né? Ele só não funciona com todos os recursos necessários. Não tem um investimento muito grande por isso, né? Porque não é uma placa para aplicação industrial. Esse tipo de contexto é muito de aplicação industrial. Então ele exige esse tipo de condição. Tá bem, pessoal? Aqui também o link do Linux RT, né, o preemptivo. Então tem a página lá no kernel.org lá da variação do preemptivo, as releases e assim por diante. Então tudo isso aqui vocês podem dar uma olhada, que é bem interessante. Aqui, está sendo migrado inclusive agora para o Linux Foundation. Eu não tinha visto isso aqui, acho que é recente. Tá? Então essa aqui pronto, agora vai ser a página oficial, está aqui. Tá? Então coisas bem recentes aí acontecendo nesse mundo dos kernels.